Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento do Comitê Social da ABENS, a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Eu sou o Dr. Francisco Coutinho, eu sou o vice-presidente da ABENS, a qual é presidida pela nossa querida professora Carmita Abdo. Sou também o vice-coordenador desse comitê social da ABENS. Tá? Então, só lembrando, a ABENS é uma associação com mais de 30 anos, que reúne os maiores especialistas em medicina e saúde sexual. Ela é uma associação multidisciplinar, onde você tem urologistas, ginecologistas, psiquiatras, fisioterapeutas, psicólogos, então toda a gama de profissionais que mexem com a medicina sexual, e endocrinologistas também. Então a ABENS, ela renasceu, né, no ano passado. Ela se chamava ABEI, Associação Brasileira de Estudos da Impotência, e ela foi mudando o seu nome no decorrer dos anos, e agora ela renasceu muito forte. A ABENS, ela tem um site muito rico, muito interessante, com várias perguntas e respostas sobre todos os problemas relacionados à sexualidade. Nós temos vários departamentos e comitês, então é muito interessante navegar por esse site. O site ele é o abens.org, abemss.org. Nós temos também essa página do Instagram, a ABENS _oficial. Temos também uma página no YouTube, só colocar lá ABENS que vai aparecer. No YouTube nós temos vários vídeos de aulas desses eventos que ficam lá armazenados. Dando sequência nos nossos eventos, gostaria de lembrar que o projeto Sexualidade em Foco, ele é um projeto destinado ao público geral. A ideia é levar informação de qualidade, de forma ética, para toda a população. Então, vocês aproveitem para divulgar para os seus amigos, conhecidos, familiares, clientes, pacientes, esse projeto ABENS, porque é uma maneira de você estar levando informação de qualidade num momento em que o mundo é rico, as redes sociais são ricas em informação, mas muitas de forma duvidosa. O nosso tema de hoje é um tema que sempre chama muita atenção das pessoas, porque ele envolve basicamente prazer e disposição, e tem muito mito, muita verdade, e que a gente sempre chama muita atenção para o tema em si. Então nós vamos falar hoje sobre a testosterona, de vilão a herói, quer dizer, qual o papel da testosterona como vilã e também como heroína. E quando e como devemos usar com segurança. Então hoje nós temos aqui a presença de 3 ilustres colegas, membros da ABENS. O Leonardo Seligra, ele é urologista do Grupo de Medicina Sexual e Reprodutiva do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Ele também é membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia e é membro do Departamento Científico da ABENS. Esse aí na tela não é o Leonardo, esse aí é o meu grande amigo Renato Galvão Redorati. Renato Galvão, ele é endocrinologista, coordenador do Departamento da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ele é professor de endocrinologia e medicina do esporte da UNESA e ele é membro do Departamento de Endocrinopatia e da EM, da ABENS. Obrigado, boa noite. Para mandar um oi. Boa noite, Renato. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Coutinho. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo que está escutando a gente aí. Obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme tê-los aqui.
Bom, vou apresentar também o doutor Luiz Otávio Torres. Luiz Otávio, ele é membro do Comitê de Notáveis da ABENS, o comitê que reúne ex-presidentes e pessoas que figuraram aí com muita importância na andrologia nacional. Ele é ex-presidente da ASSM, que é a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, e ele é o atual secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia. Então vamos lá, estamos aqui com nosso amigo Luiz Otávio. Tudo bem? Está nos ouvindo, Luiz Otávio? Sim, perfeito. Ouvindo, vendo e ouvindo. Bom, eu já fiz as apresentações todas, eu já falei um pouquinho da ABEM, já falei sobre a importância do tema de a testosterona, e nós vamos dar hoje uma passeada sobre todo esse tema. E começando aí para o nosso papo, eu queria convidar aqui o nosso amigo Renato Redorati, um endocrinologista, para falar um pouquinho para a população geral que está nos ouvindo, né, o que vem a ser a testosterona, qual é a história dela, quer dizer, como que ela vem cada vez mais crescendo aí no nosso dia a dia. Todo mundo fala de testosterona, mas muitas vezes o indivíduo não sabe nem direito o que é testosterona. E você puder nos falar um pouquinho da história da testosterona aí, por favor, Renato. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, Luiz Otávio. Vamos começar sobre o que seria a testosterona. A testosterona é o principal hormônio do sexo masculino. E como foi bem dito, ela vem cada vez mais sendo falada, prescrita. Então vale a pena a gente saber um pouquinho mais sobre ela. E ela, sim, é responsável pela parte de todo o desenvolvimento do testículos, próstata, toda a parte reprodutora masculina, e principalmente pelas características secundárias do órgão, como sua voz, a distribuição do pelos, a questão de massa muscular. E ela é produzida por um conjunto de células que fica dentro dos nossos testículos, dentro de umas células que recebem o nome de células de Leydig. Ela, claro, vai ter uma regulação lá dentro do nosso cérebro, uma área chamada hipófise e hipotálamo, e isso vai ter a sua liberação regulada. Essa regulação não é tão direta assim, e alguns fatores vão interferir nessa liberação. A idade, o aparecimento da puberdade. Lembrar que a própria testosterona, quando produzida, ela vai ter uma queda anual a partir dos 30 anos de idade, uma queda em torno de 1% por ano. É importante a gente falar sobre a testosterona, porque a gente tem que ter uma ideia que homens a partir de 45 anos de idade vão ter sua redução em torno de 40%. Essa testosterona também segue influenciando, ou na verdade sofrendo influência, do uso de drogas, tanto quanto as ilícitas quanto as lícitas, se o paciente tem diabetes, se ele é sedentário, se esse paciente é obeso, e diversos outros fatores que vamos conversar na live de hoje. É importante saber que a própria testosterona influencia no estímulo do músculo cardíaco, na formação de glóbulos vermelhos, na agregação de plaquetas, depende de colesterol para sua formação, tem uma relação direta com a vasodilatação, ereção, libido, memória e até mesmo o comportamento social. Vimos que é um medicamento, vimos que é um hormônio extremamente importante, não só para o sexo masculino, e o quanto ele significa para o nosso desenvolvimento, e se a gente for falar desde a formação fetal, né, até passando pela puberdade e a nossa senescência. Se a gente for contar um pouquinho da história do hormônio, a palavra hormônio em si foi surgir só lá em 1900, quando dois psicologistas ingleses pegaram a palavra cunhada grega, que mostraria algo em movimento ou agir em ação, e foi descoberta a partir de um estudo de secreção de sucos pancreáticos quando os animais se alimentavam e passavam por uma porção do nosso sistema digestório. Liberava-se algo que fazia essa secreção, deram inicialmente o nome de secretina. Mas a história da testosterona começa muito tempo antes, quando o cientista, sem saber, né, que estava lançando uma base científica, o que ele fez? Ele, pesquisando, né, conseguiu demonstrar que a crista de galo murchava quando esse galo era castrado. Vocês imaginaram ele avaliando o galo castrado perdia essa crista. Quando ele reimplantava o testículo na cavidade abdominal e nas costas do galo, aquela crista ficava dura e rígida. Então, alguma coisa ficou bem falado, bem interessante nesse ponto. Isso a gente está falando de 1850. Se a gente colocar 30 anos depois, 1880, vocês imaginem como um professor de Harvard, integrado, bem curioso com essa observação dos galos, resolveu colocar em si
uma substância produzida a partir de testículos de cães e algumas cobaias da época. Imagina um professor de Harvard falando dentro de uma sociedade de biologia em Paris, com seus 72 anos de idade, anunciando que uma pasta feita desses próprios testículos, injetado em si, o tornava mais forte, né? E isso gerou um certo alvoroço. Tão intrigado ele ficou com a observação que ele começou a querer se analisar e viu que o próprio jato de urina nele, num senhor de 72 anos de idade, ficava até 25% mais potente. Mas essa história não é algo só da nossa ciência moderna. Isso já acontecia há muito tempo atrás com os próprios atletas gregos, né? Há relatos dentro da história e da mitologia grega de consumo de testículos de ovelhas pelos atletas para o melhor desempenho dos atletas nessas competições. Se a gente for voltar agora um pouquinho, já para o século XIX, vocês imaginam que para conseguir, depois daquela pasta ou do próprio testículo implantado, você conseguir extrair uma substância que seria o hormônio testosterona, você precisaria de 40 quilos de testículos para isolar apenas 20 miligramas da substância. Esses estudos seguiram inicialmente com animais castrados, viram que você tinha ali uma substância mais purificante e que aqueles animais castrados voltaram a ter o vigor masculino. Então, é uma história interessante, né? Vamos tentar encurtar, porque tem bastante live para hoje ainda. Obrigado, foi ótima essa passeada aí na história da testosterona e como ela chegou, talvez o primeiro a falar um pouquinho dessa reposição, né, o Brau Sequard, esse pesquisador, e que a quantidade que injetada era mínima, se fosse reproduzida, na verdade deve ter sido, foi o primeiro grande placebo, né, nessa área da testosterona. Mas muito, muito interessante. E acho que a gente vai falar um pouco mais, porque a história ainda tem outras coisas que se relacionam à próstata e nós vamos ainda chegar um pouquinho mais à frente. E é muito comum, né, o Luiz Otávio, os homens chegarem no nosso consultório dando uma referência semelhante à da sua parceria, né? Falando, não, minha esposa está na menopausa e, doutor, eu também estou achando que eu estou sem, a minha potência não está tão boa e eu acho que eu estou sem desejo e eu estou será que eu atingi a andropausa? Então, Luiz Otávio, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa terminologia, né? Andropausa, a gente às vezes utiliza ela assim para falar um pouquinho sobre a redução da testosterona, mas a gente sabe que não é bem a terminologia correta que nós, profissionais da saúde, utilizamos. Então você podia nos falar um pouquinho sobre se existe andropausa, se o termo é esse, e quais são os sinais e os sintomas que um homem pode apresentar diante de uma situação dessa da redução dos hormônios. Boa noite, Coutinho. Boa noite, amigos. Primeiro, muito obrigado pelo convite de participar aqui, é uma honra. Eu, na realidade, você me fez voltar aí, Coutinho. Eu fui da época da fundação da ABEI, então, nos nossos primeiros congressos em São Paulo. Então, assim, realmente veio muita coisa boa na cabeça durante muito tempo. E depois houve um nicho de tempo que a ABEI e a BENS praticamente ficou inativa, e agora, graças aos esforços da atual diretoria, a BENS está tomando força, e parabéns por esse esforço aí, por essas iniciativas. Bom, então assim, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu trabalho hoje muito com testosterona, já tem várias coisas publicadas em testosterona. E a gente vê comumente esse critério de andropausa, esse nome. Esse nome não é correto. Ao contrário da mulher que para de produzir os estrogênios, a menopausa, nós não paramos de produzir os estrogênios. Mas muitas das vezes o que acontece é que, como a mulher entra na menopausa, muitas vezes ela fala, vira para o parceiro, você também deve estar. E isso começa a incutir na cabeça do homem, e aí é claro, a mulher está na menopausa, está com o desejo diminuído, ele começa a diminuir o desejo também. Então, assim, o termo andropausa não é correto. Eu já vi sendo utilizado climatério masculino, que também não tem a menor relação. Os termos que a gente vê mais na literatura hipogonadismo, deficiência de testosterona, todos eles são válidos. E no Brasil,
nós, no primeiro consenso que nós fizemos em 2002, nós chegamos a um termo que chamamos de DAIM, que são os distúrbios androgênicos do envelhecimento masculino. Então, em publicações a nível de Brasil, a gente vai ver muito isso, DAIM. Então, qualquer um desses termos que a gente vai ver na literatura está correto. Não, de novo, andropausa não. O que pode haver com o homem é uma diminuição da produção de testosterona, em geral a partir dos 50 anos de idade. Por que eu digo pode haver? Porque eu tenho pacientes com 50 anos com testosterona baixa e tem pacientes de 80 com testosterona normal. Então, pode haver, diferentemente da mulher, que todas entram na menopausa mais cedo ou mais tarde. E quais são os sintomas, então, que chegam para nós no consultório? No consultório do urologista, eu divido sim em queixas sexuais e não sexuais. A primeira queixa sexual da diminuição da testosterona é diminuição de libido, tá? Do desejo sexual. Então, sempre devemos fazer uma avaliação quando tem essa queixa. Pode ter também relacionamento com a disfunção da diminuição da rigidez do pênis, mas a disfunção erétil pela testosterona, em geral, os níveis da testosterona têm que estar muito baixos, tá? Mas pode haver. Nós temos também uma queixa que muitas vezes passa desapercebida, não sei se vocês já tiveram nos consultórios, aquele homem que chega assim, doutor, eu não tenho mais a sensação do orgasmo que eu tinha quando eu tinha 20 anos a menos. Então, a sensação do prazer, a sensação do orgasmo, também pode estar relacionada com diminuição da testosterona. Assim como existe um trabalho publicado há alguns anos atrás, em 5% dos homens com testosterona baixa, relatavam ejaculação retardada. Então, eu sempre peço, apesar de ser 5%, mas eu também sempre peço a dosagem da testosterona em homens com essa queixa. Nós temos as queixas não sexuais, que as mais comuns, cansaço, fadiga, irritabilidade, ganho de peso, de massa gorda, são sintomas mais frequentes. O problema desses sintomas é que o dia a dia, o estresse, falta de dinheiro, pandemia, tudo isso gera esses mesmos sintomas. Tá? Então, na realidade, a gente tem que fazer uma avaliação depois laboratorial, isso vai ser falado, para poder fazer um diferencial se esse sintoma está por aí ou não. Mas, se tem esse sintoma, o que eu aconselho é obrigatoriamente a gente checar os valores hormonais desse homem. Perfeito, Luiz. É importante essa mensagem, né, para quem está nos ouvindo, né, que não existe essa ruptura, né, essa parada abrupta da liberação hormonal. O que ocorre é um declínio gradual, como você apresentou, e muitos homens relacionam a sua disfunção erétil, a sua diminuição da qualidade erétil com a testosterona. Como muito bem falado, ela pode até estar envolvida, mas na maioria dos casos a queixa de diminuição da qualidade erétil daquele homem ela é de outra razão, ou de origem emocional, ou de origem orgânica, vascular, por algum outro fator de risco que esteja desenvolvendo, associado ou não os seus déficits de testosterona. E essa importância de que os sintomas são gerais. Às vezes é um homem que não percebe bem essa queda de libido, porque às vezes a atividade sexual dele também não está muito intensa com a sua parceria, mas que não está observando outros sintomas não sexuais dessa redução de testosterona. Leonardo, obrigado aí por ter entrado e saído. A conexão não estava realmente legal, eu tive que dar até uma puladinha. E eu queria falar, o Luiz Otávio falou bem que não existe o termo andropausa, né? O termo um dos termos seria hipogonadismo, né? Então, assim, esse hipogonadismo, que é a redução da testosterona, são todas iguais? Ou seja, o homem tem hipogonadismo, tá bom, isso é um tipo só, é um tratamento só, ou quais são os tipos diferentes de hipogonadismo? Como que a gente pode estar diante de um paciente com hipogonadismo? Quais são as características? Por favor. Imagina, eu agradeço mais uma vez o convite da ABENS e ressalto a importância da ABENS, né, nesse cenário da medicina sexual
como um todo, para a população que está assistindo a gente, para os profissionais médicos que se envolvem, que gostam dessa área, da sexologia como um todo, né, sabendo que é uma atuação multidisciplinar. E acho que essa queda minha de energia e de Wi-Fi aqui foi até conveniente, porque eu acho que a sequência de que trouxe o Renato, a história da testosterona, do porquê se começou a utilizar a testosterona, e o fato da gente pensar na testosterona como hipogonadismo, né, do homem, na verdade, traz, entender que é muito mais complexo, né, do que simplesmente idade, do que simplesmente queda de testosterona ou uma parada abrupta da testosterona, né? Então, hipogonadismo, traduzindo, é a deficiência da testosterona. Ela, num conceito bem básico, ela pode ser por causa que a produção da testosterona diretamente dos testículos, como bem falou o Renato, tá alterada por algum motivo diretamente dos testículos, que a gente chama de hipogonadismo primário, ou ela pode estar alterada porque o estímulo dessa produção da testosterona está alterado, que é o hipogonadismo secundário. E nesse conceito todo, eu volto de novo na introdução do Renato. Testosterona, ela está muito relacionada a diversos fatores. É lógico que se a gente pensar no problema primário dos testículos, a falência testicular que a gente fala, ou por uso de quimioterapia, ou por algum outro mecanismo gonadotóxico, ou por um trauma direto do testículo, infecção, que podem causar deficiência do testículo, a gente tem outros fatores que causam a deficiência da produção da testosterona, que a gente gosta hoje, mais atual, o Renato que está na área de endócrino pode até falar melhor, a gente está gostando mais do termo da disfunção, né, do funcional, do hipogonadismo funcional, que está relacionado justamente a essas patologias associadas. A obesidade, talvez como principal fator relacionado ao hipogonadismo, e aí a gente até fica na dúvida do que vem primeiro, se é a obesidade junto com a idade, se é a idade junto com a obesidade, qual que está realmente dando mais problema para aquele homem em relação a déficit de testosterona. Isso para falar dos principais, mas síndrome metabólica, que é a alteração do colesterol, do diabetes, para a gente falar de outras doenças que eventualmente podem estar correlacionadas a isso, tratamentos, imunossupressão que pode causar, então uso de corticoide, tratamentos de doenças que já são de imunossupressão, então é muito mais complexo. O que a gente vai falar aqui está muito voltado ao problema específico do homem, a essa questão que a gente tem relacionada ao envelhecimento e à própria questão da síndrome metabólica, né, saúde do homem como um todo, mas está muito mais interligado com outros fatores do que simplesmente achar que é uma andropausa, e é muito mais complexo que isso. Muito obrigado, Leonardo. Ótima explicação. Na verdade é isso aí. Alguns casos são até doenças próprias do testículo, de indivíduos que nasceram com alterações cromossomiais, alterações que vão gerar alterações na produção, até essas outras patologias. E aí, nesse gancho aí do que você falou, do hipogonadismo funcional, cada vez mais frequente em nossos consultórios, né? E como você bem falou, não sabe se quem começou primeiro, né? Se é o obeso que ficou hipogonádico ou ele hipogonádico ficou obeso, mas acho que na verdade é um ciclo, né? É um ciclo vicioso. O obeso tem alteração e etc. E a gente também começa a ver muita relação da testosterona e a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, né, que vem associada à obesidade. E aí, para você, Renato, que é o especialista dos diabéticos, né, qual é a relação da testosterona e a diabetes e a obesidade, né, e se isso pode ser modulado, né, tratado, ela pode ajudar nesse controle? É complicado, a gente vai falar de duas grandes pandemias mundiais, né, obesidade e diabetes. Quase 80% dos pacientes diabéticos são acima do peso, são sedentários, quase 60% são hipertensos. Então a gente não sabe quem começa primeiro. E a obesidade realmente é uma pandemia mundial. O Brasil é o segundo país mais sedentário das Américas, ganha até mesmo dos Estados Unidos. Imaginar que mais da metade da população brasileira está acima do peso, né, e metade literalmente sedentária. Então somos quase 45 milhões de brasileiros obesos, e é uma relação direta do peso e a redução da função testicular. Leonardo levantou muito bem a questão. Quanto maior o peso corporal, maiores são as chances de ocorrer uma disfunção desse testículo. Se a gente for ver, isso está baseado não só em evidência, mas em todos os estudos mostrando que intervenção no estilo de vida
né, incluindo dieta, atividade física, capacidade de reduzir o peso. Uma redução de 15 quilos, você pode fazer uma reversão do diabetes. Não é cura, é reversão. Isso pode trazer benefícios muito grandes em relação à obesidade e à melhora da função da testosterona. Daí a palavra do hipogonadismo funcional. Então, a capacidade de você perder peso, né, os mecanismos relacionados ao hipogonadismo masculino vão estar diretamente com essa relação. Então, dentre as intervenções possíveis, temos estímulo a uma dieta saudável, redução de consumo de alimentos processados, de açúcares, de gorduras saturadas, o incentivo de vegetais e fibras, a prática de atividade física deve ser estimulada o tempo todo, a suspensão do tabagismo, saber o consumo correto e ideal de álcool. Fora que esse contexto todo é um paciente que a gente tem que ficar atento às suas condições psicológicas, como muito bem citou o Luiz Otávio, a questão financeira, o Covid, o estresse físico e emocional tem uma relação direta com isso. Então isso leva não somente uma alteração da testosterona, mas também uma alteração do espermatozoide. E fazer essa reversão e essas orientações também vai aumentar a testosterona e vai aumentar a produção do espermatozoide. A fertilidade vem caindo absurdamente, quase 40% desde a década dos anos 50, a gente falar assim, né? A gente vai ver um pouquinho que essa mudança de vida é fundamental. Pressão arterial, diabetes, ajuste medicamentoso, né? Ter um paciente bem instruído no consultório é fundamental. Então, o padrão de obesidade, não só genético, mas em relação ao que o paciente está inserido, suas mudanças, o padrão alimentar, vai ter uma relação direta com a sua testosterona plasmática. Isso vai acontecer por quê? Então, agora era a ideia, por que obeso? Né? Quem vem primeiro, o obeso ou o paciente hipogonádico? O problema é que quando o paciente ganha obesidade, ele ganha peso, né? A gente está falando de pacientes com índices maiores que 30, você vai ter uma supressão do eixo hipofisário, que você tem lá atrás. A testosterona vai produzir um testículo lá embaixo, por uma ação hipofisária. A obesidade vai fazer uma baixa de função disso. Imagina se ela não funciona corretamente, ela não consegue estimular o testículo a produzir a testosterona. Isso vira um ciclo vicioso, você leva a piora e uma resistência insulínica, tem uma queda da fração livre da testosterona, né? E lembrar, essa fração livre é toda necessária porque a gente citou lá atrás, todos os efeitos da testosterona no nosso corpo. Isso leva a uma piora de processos inflamatórios, aumento do tecido adiposo, né, expressão de algumas enzimas extremamente deletérias para o nosso corpo. Você acaba tendo uma conversão nessa própria gordura da testosterona em estrogênio, mais uma vez, caindo os níveis plasmáticos de testosterona na corrente sanguínea. Então, nesse contexto, esse nome de hipogonadismo funcional, pelo menos é uma doença, uma enfermidade que ganha o nome, que não é permanente, ela é plenamente reversível. Claro que requer um grande esforço, né, a gente sabe que isso não é fácil, mas que nós sabemos da possibilidade da sua redução para que a gente melhore a testosterona. Isso é até uma maneira de quem está assistindo entender que você não precisa repor testosterona para cair nessa seara, né? Você melhorar a sua condição de vida vai aumentar a sua própria testosterona. Porque passar a testosterona acaba sendo muito fácil, mas você não pensa no contexto do paciente. E se esse paciente quiser ter filhos lá na frente? Né? Como é que a gente discute a fertilidade desse paciente? Você vai tirar ele da mudança de vida ou você só quis dar uma ajuda como remédio? Então a obesidade é complicado. Você ter um paciente obeso, nos estudos mostrou que você colocava ele 10 anos à frente. Então, um paciente obeso com 10 anos, com 50 anos de idade, ele tem um contexto de testosterona na corrente sanguínea com um homem de 60 anos de idade. Muito bem. Muito bem. Acho que, assim, de uma maneira resumida, em tudo isso que você falou, mostrando toda essa glicotoxicidade, né? Esse açúcar, essa glicose elevada, causando todo um processo inflamatório, e o testículo e todo o eixo gonadal, esse eixo que produz e estimula a testosterona, ele é muito sensível a todo esse estresse que a gente chama, esse estresse oxidativo, esse estresse, esse estado inflamatório. Então é um somatório de fatores. Às vezes é muito difícil a gente sabe que mudança de hábito é tudo, né, tanto para hipertensão, para diabetes, para uma série de outras patologias, mas às vezes tirar esse paciente da inércia, o paciente que está, além de obeso, ele está com hipogonádico, sem interesse, sem desejo, sem tesão para a vida, né? Às vezes vale a pena essa suplementação temporária de testosterona no intuito de melhorar e dar esse incentivo a ele para mudar de maneira definitiva o quadro dele, que vai ser extremamente deletério.
Luiz Otávio, de uma maneira geral, porque a gente também vai até aprofundar em alguns temas, né, o paciente, então, ele tem lá essas queixas de que ele considera de estar sofrendo um hipogonadismo, né? A gente sabe que existem estudos que mostram que nos Estados Unidos muitos homens em tratamento com reposição de testosterona nem tiveram dosagem dos seus níveis de testosterona. Nós temos aí hoje chips disso, chip daquilo. Falar em chip, tem uma pergunta sobre testosterona em mulher que nós vamos responder mais à frente. Mas como, de uma maneira geral, diante disso, qual é a conduta para analisar se esse paciente precisa de uma reposição de testosterona e como que ela pode ser feita, as modalidades de como elas são feitas, e depois nós vamos dissecar um pouquinho mais de cada uma posteriormente. Tá. Então isso daí, Coutinho, é bastante importante, um conceito de que, seja de hipogonadismo, DAIM, vamos falar DAIM, porque nós estamos aqui no Brasil, que o diagnóstico do DAIM, ele é clínico e laboratorial, tá? Então, se eu tenho um paciente com todos aqueles sintomas que eu falei, e você dosa uma testosterona e está normal, então isso não caracteriza DAIM ou hipogonadismo, consequentemente não estamos autorizados a tratar ou a repor a testosterona pelos guidelines das sociedades mundiais, tá? Então, assim, tem sintoma? Ok, vamos pedir exame, vamos dosar a testosterona. De acordo com os guidelines da ISSM, da International Society of Sexual Medicine, inicialmente a gente pede a dosagem da testosterona total. Se ela vem baixa ou limítrofe, então nós repetimos a total, pedindo a dosagem da testosterona livre calculada. Eu queria chamar a atenção aqui que no Brasil a testosterona livre, simplesmente, ela é feita por radioimunoensaio. E o resultado da testosterona livre, se eu fizer 10 dosagens, eu tenho 10 resultados diferentes. O método que funciona é um método dialítico, que é muito caro aqui no Brasil. Então, a testosterona livre, a gente não deve pedir. Devemos pedir, sim, a livre calculada. Por quê? A livre calculada, ela vai me dar a testosterona, que é a testosterona livre, mais aquela testosterona ligada à albumina, que é uma testosterona biodisponível. Porque a ligação da testosterona com a albumina, ela pode se desfazer e se tornar, então, uma testosterona ativa. Já a testosterona ligada à globulina, ela não se desfaz, não se quebra essa ligação. Então essa é uma testosterona inativa. Então a testosterona calculada, ela é um nível bastante fidedigno se nós temos ali uma baixa sérica hormonal. Então, de acordo com a ISSM, a gente deve fazer sempre a livre calculada e, em presença de diminuição de desejo, claro, usar também a prolactina. Ok, fizemos o diagnóstico. Então, quais são as formulações que a gente tem hoje disponíveis? Primeiro, eu vou falar no mercado brasileiro e depois eu falo o que tem no mercado mundial, sobretudo nos Estados Unidos. Então, no Brasil, nós temos basicamente a formulação em gel, tá, que é para você passar a nível na pele, para que haja uma absorção da pele, e as injetáveis, de curta ação e de longa ação. Eu vou voltar isso um pouquinho para frente, mas só vou falar agora que as que tem nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eles acabaram de ser lançada uma forma, ou recentemente, um comprimido, uma cápsula gel oral. No Brasil, nós tínhamos um oral, a Testocaps, mas você tinha que tomar a oral com uma dose grande, com dieta hipercalórica, pesada, com 6 a 8 tomadas ao dia, ou seja, isso não pegou no Brasil. Mas foi lançado agora nos Estados Unidos um comprimido oral, uma cápsula oral de gel, que não tem esses problemas que a gente falou. Existe nos Estados Unidos também uma forma bucal, é um pellet que você coloca na gengiva 2 vezes ao dia. Eles têm uma forma nasal, tá? Onde você tem que dar 2 aspiradas 2 vezes ao dia em cada narina por dia. Eles têm também uma forma intradérmica, que você vai injetar subdérmica na região abdominal, como se fosse uma insulina. Como se fosse uma insulina. Então, nada disso nós temos no Brasil. Claro, você consegue importado, mas no mercado comum a gente não tem. E
não vou falar aqui agora, que vai ser um tema para frente, dos pellets subcutâneos, implantes de pellet subcutâneo. Então, no Brasil, nós acabamos, então, restritos à forma de gel e à forma de injetável. Da forma injetável, nós temos dois tipos, que é a injetável de curta ação, que é, na realidade, o Durateston, que é o nome comercial, que são ésteres que são ésteres de testosterona. E nós temos o Deposteron, que é o cipionato de testosterona. Tá? Então, essas são as formas, elas são usadas de 200 a 250 miligramas, a cada 2 a 4 semanas. O grande problema, entre aspas, dessas injeções de curta ação é que ela dá pico suprafisiológico e subfisiológico. Ou seja, ele toma a injeção hoje, a testosterona vai acima do limite de normalidade, e no final, nos dias antes dele tomar, ele está no nível subfisiológico. Ou seja, ele tem altos e baixos, ele não imita o nosso ciclo circadiano, então isso pode causar alteração de humor, pode ter algumas coisas. Então, a grande vantagem de curta ação é custo. Essas são as mais baratas. Então, quando o custo é importante, a gente explica para o paciente e vamos, então, iniciar como de curta ação. E temos o de longa ação, que é um destilato de testosterona, que o nome original é o Nebido, tem outros aí no mercado com outros nomes. Então, a diferença dele é que é de longa ação. É uma liberação prolongada, a gente dá uma injeção, com 45 dias repetimos a injeção para atingir um nível sérico, e a partir daí, a cada 3 meses, nós fazemos uma injeção de testosterona. Eu faço no consultório, os meus pacientes, eles a partir de que atingiram o nível sérico adequado, eu faço o controle a cada 6 meses. Então o paciente sai do meu consultório com 2 receitas do injetável de longa ação e pedido de exames de sangue para monitorizar o resultado bioquímico e eventuais efeitos adversos. Então, assim, hoje não existe uma controvérsia de começar com o quê? Qual delas? Então, hoje, assim, existe uma tendência dos guidelines de começar com o gel e depois mudar para, se for o caso, o desejo do paciente. Eu, especificamente, quando eu tenho paciente no consultório, eu discuto com o paciente as formas e qual que ele preferiria começar. Então, hoje, para mim, é uma decisão compartilhada, apesar de que alguns guidelines dizem para começar com o gel. Mas eu chego para o paciente, doutor, eu tenho filho pequeno, coloco no ombro, ou eu tenho que passar de manhã, mas eu tenho relação de manhã, que pode ter a transmissão para a parceira. Então a gente tem que avaliar caso a caso, e na realidade é uma decisão compartilhada com o paciente. Muito bom. Então acho que fica essa mensagem que acho que é importante, inicialmente, que você começou a falar, que para se pensar em reposição de testosterona tem que ter sintoma. Então esse modismo de que eu vou repor testosterona nessa medicina de anti-envelhecimento, vou repor testosterona porque... Não, você tem que ter realmente a sintomatologia. Nem sempre a sintomatologia vai ser relacionada ao déficit de testosterona, mas essa é uma condição sine qua non de você realmente dosar. Uma outra coisa também interessante que foi comentado sobre essas formulações. A gente sabe que as formulações de curta duração, elas não são as ideais, elas têm mais efeitos adversos. Infelizmente, no sistema público, a gente acaba tendo que lançar um pouco mão delas pelo custo, um custo mais acessível, né? Mas realmente esses picos não são os ideais, né? Ela sobe demais a testosterona, depois ela desce demais, e o ideal você não ter os efeitos adversos, né? É você manter ela em níveis fisiológicos. Testosterona demais faz mal, testosterona de menos também faz mal. Então tem que manter o paciente sempre naquela faixa que nós chamamos de eugonádico, ou seja, a faixa onde está dentro da fisiologia, né? Dentro do normal. Coutinho, só uma coisa aqui que acho que é importante que as pessoas saibam também. No Brasil, quando você dosa a testosterona, você tem que ver o kit, porque tem várias dosagens de normalidade. Então, assim, às vezes o normal é acima de 160, o outro é acima de 230, então a gente tem que ver qual é essa normalidade. A ISSN, o que eles recomendam, assim, a faixa recomendada de normalidade é
acima de 350 nanogramas por DL, por decilitro, normalmente o paciente não se beneficiaria de uma reposição de testosterona. Abaixo de 230, normalmente ele se beneficiaria da reposição da testosterona. Entendi. Maravilha, coisa importante isso aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas variações, né? Saber se é normal ou não, né? E, Leonardo, vamos lá. Então, a gente sabe que ao repor testosterona, você mexe com o eixo e, obviamente, você pode... isso leva a alterações na produção dos espermatozoides. Então, esse homem vai se tornar infértil naquele período que ele está usando a reposição de testosterona. Então, em homens jovens... ou em homens que não querem interferência no eixo dele, existem algumas formulações de você. Ou você dá ela por fora, né? Ou seja, você dá a testosterona diretamente, ou você estimula o seu organismo a produzir testosterona. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa, já aproveitasse e pegasse um gancho depois de falar sobre a testosterona oral e gel. Então fala todas essas formulações, porque a oral seria a testosterona oral também, mas você teria formas orais de estimular a produção de testosterona. Perfeito, Coutinho. Na verdade, eu acho que para o público em geral, talvez esse seja para mim o momento mais importante dessa nossa conversa, né? Por que é tão importante? Vou juntar um pouco de tudo que vocês comentaram, né? Os modismos em relação a anti-aging, a questão, até próprios modismos em relação a quem pratica atividade física e esportiva, que não chega nem a ser um modismo, já é uma coisa bastante antiga, né? Do uso de anabolizantes ou de testosterona de forma underground, e isso é um cenário preocupante, né? Isso também é uma epidemia, se a gente for buscar as epidemias que o Renato falou lá, de obesidade, de diabetes, essa epidemia da beleza hoje também é um fator muito importante e criticável. Por quê? Nós, infelizmente, também vemos colegas médicos prescrevendo testosterona para tratamento de infertilidade. E como o Renato bem comentou, como você comentou, o uso de testosterona exógena vai causar um bloqueio da produção de espermatozoides. Entre outras contraindicações absolutas, que são contraindicações médicas, por isso a reposição da testosterona tem que ser feita por médico para avaliar quem também não pode receber essa medicação, né, que talvez seja tão importante quanto de quem precisa, é a questão da fertilidade. Então nós temos que lembrar que se a gente utilizar testosterona exógena vai ficar infértil, e existem opções sim para a gente aumentar essa testosterona sérica do nosso sangue de maneira que seja um estímulo do próprio organismo. São as medicações que a gente chama de SERMs, né, popularmente, que vai modular os receptores de estrogênio por uma das vias, né, que a gente pode falar aqui, por exemplo, a medicação, que é o citrato de clomifeno, né, e aí todas essas medicações que eu vou falar aqui agora, elas são consideradas off-label. Então o que isso quer dizer? Não está na bula, se alguém for ler a bula, se serve para isso, não está, mas é mundialmente, amplamente utilizado com diversos estudos, né? A gente tem aqui o exemplo da Covid para ver que a gente precisa acreditar na ciência, então diversos estudos que mostram para a gente que essas medicações são eficazes para aumento de testosterona, inclusive sintomático. Então não só os moduladores de estrogênio como o clomifeno, mas os inibidores da aromatase, como o anastrozol ou o letrozol, ou eventualmente um estímulo direto da gônada, né, que a gente poderia utilizar medicações que são as gonadotrofinas recombinantes, mas que elas são muito caras. Então a gente tem como alternativa também um análogo do hormônio LH, que o Renato citou, do eixo hormonal, que é o HCG, aqui no Brasil disponível o Choriomon, que a gente também pode utilizar de maneira injetável, e aí são cenários diversos, né? Vai envolver o tipo do hipogonadismo, vai envolver o efeito do funcional que esse paciente tem, vai envolver o que ele tem em relação a custo, mais uma vez, em que cenário que ele se envolve, que nós podemos comentar mais para frente, se é um cenário, às vezes, até após o abuso, né, desse anabolizante, como eu citei aqui, se a gente vai ter que estimular ele de uma maneira diferente. Então, são essas as situações. O que o Luiz Otávio trouxe do que existe fora do Brasil, talvez seja um cenário de bom
prognóstico, né, de um futuro bom em relação a essa reposição hormonal. Essas formulações de curta ação que existem no Brasil, elas são prejudiciais por sair a gente do eixo muito nesses picos supra ou infra. As formulações de curta ação disponíveis de outras vias de administração fora do país, né, os comprimidos, a disposição em gel, parecem ter menos efeito nessa questão do eixo em relação a inibir a espermatogênese. Então é um futuro, talvez, que a gente tem expectativa de poder ter isso disponível aqui. Os estudos começam a mostrar essa vantagem nessas formulações, então talvez no futuro isso seja uma opção também para esses pacientes. Então o que a gente tem hoje no Brasil, como o Luiz Otávio falou? Injetáveis e formulação em gel. Essas formulações, elas são contraindicadas para quem deseja fertilidade. Todas as outras opções, elas podem ser, por exemplo, as disponibilidades oral, que a gente tinha aqui, como o Luiz Otávio falou, além de ser uma posologia desconfortável, a hepatotoxicidade, ou seja, a lesão para o fígado era muito grande. Então isso é muito arriscado também, como é o risco das outras alterações cardiometabólicas envolvendo tanto os anabolizantes, que hoje a gente tem que lembrar, a maioria deles está proscrito até de venda, então tudo que tiver de anabolizante, ele é underground, na maioria das vezes, e também em relação ao risco de efeitos adversos. Muito bom, excelente resumo, Leonardo. Uma das nossas colegas, a Stanley, ela fez uma pergunta que eu acho que vai servir também um gancho para uma das perguntas que nós queríamos colocar aqui, que não vamos entrar muito em detalhe, porque nós tivemos já uma apresentação recente, a Stani que falou isso, Stani de Paula, que é colega lá, membro da ABENS, e nós já falamos num evento recente, está gravado e está lá no vídeo da ABENS, sobre o chip da beleza, né? A reposição de testosterona também melhor, que isso aí é um modismo grande. Então eu queria só que o Renato dê uma passada, já que está falando de testosterona, de não deixar aí as mulheres de fora, falar um pouquinho sobre esse perigoso risco, aonde que realmente que a sociedade de endocrinologia recomenda o uso, porque acho que o que ocorre não é o que a gente está vendo aí na prática, as mulheres estão com corpo de homens, com mais músculos do que muitos de nós. E também tem uma pergunta, se você puder dar um gancho e falar se as medicações para diabetes, como Fuxiga, Saxenda e outras, podem interferir nos níveis de testosterona. Então, o que é importante, como você falou, Coutinho, é acessar o vídeo que já foi falado, né, sobre essa parte de reposição hormonal, e vou falar em relação ao risco e qual a única indicação. Antes de eu falar sobre a reposição na mulher, quando a gente fala de medicamentos para diabetes em relação à testosterona, o que vai acontecer é que esses novos medicamentos, e você falou duas classes importantes, os inibidores de SGLT2, no Brasil representado com 3 remédios, né, o Forxiga, Jardiance, Invocana, e a outra classe que são os agonistas receptores de GLP-1, que é o Victoza, Dulaglutida, e no Brasil temos também o Saxenda, oficialmente para obesidade, e o Ozempic, que é o semanal. Esses remédios foram classificados desde 2017 como redutores de risco cardiovascular. A inserção desses medicamentos fizeram a prevenção de doença, morte e até evolução para desfecho renal. O contexto desses dois é que você tem uma perda de peso bem interessante, há uma mudança até da gordura visceral nesses pacientes, e por essa perda de peso, né, e todo o contexto de você estimular o paciente com diabetes, ele vai ter o aumento da testosterona. Então não há uma relação direta dos medicamentos em aumentar a testosterona, mas é a questão da redução do hipogonadismo funcional, né, isso sim. Em relação à testosterona em mulheres, mais uma vez, assistam um vídeo da ABENS, por favor. É complicado, é um modismo bem difícil de se retirar, é a busca de um perfil corporal que elas tanto querem. E a gente tem que tomar cuidado porque nessas mulheres você vai ter um aumento do triglicerídeos, você tem um aumento do LDL e colesterol, você vai ter um aumento da pressão arterial. Em relação a infarto agudo, ainda é um pouco discutível. Os estudos até trabalhando com transexuais masculinas, que é a ideia de você transformar, né, um paciente no sexo final, que é o masculino, ainda não mostrou riqueza de detalhes para isso. A gente sabe um pouquinho da resistência insulínica aumentada e que você deve tomar uma atenção bem grande para esses riscos, principalmente naquelas mulheres que já têm uma doença ou distúrbio de coagulação associado.
Voltando ao que o Luiz Otávio falou muito bem, a metodologia é muito complicada. A metodologia de dosagem de testosterona foi criada para homens e não para mulheres. Você imaginar que quando você envia testosterona, o Luiz Otávio falou que você para 10 laboratórios, são 10 diferentes, no mesmo laboratório, se enviar aquela amostra da mulher, você vai ter uma variação de até 30%. Então, qualquer valor abaixo de 150 laboratórios é extremamente fraco e difícil de estipular nessa população, que você incluiria, então, as crianças e as próprias mulheres. Então, quando dosar testosterona em mulher? A dosagem de testosterona em mulher só deve ser solicitada quando houver suspeita do excesso da mesma. Síndrome de ovários policísticos, tumores, né, ovarianos ou tumores das glândulas adrenais. Essa é a condição exclusiva de dosagem de testosterona em mulheres. Lembrar, ovário policístico é algo complicado a ser realizado, não é fácil, a gente sabe de diagnósticos falsos, mas imaginar mulheres com clínicas de hiperandrogenismo, barba, espinha, acne, associado à menstruação irregular, já seria um ponto para que ela procurasse ou um ginecologista ou um endocrinologista. Então, essas seriam as formas de você investigar. Em relação à indicação da reposição, é extremamente rara, é algo bem mais complicado de fechar. Existem algumas situações na insuficiência ovariana, né, bem específica, mas o que a gente tem visto, né, e que ganhou um modismo, né, quando surgiu uma palavra nova, onde achou-se um nicho de tentar buscar a reposição nessas mulheres, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Isso é um transtorno que deve ser feito por um especialista. Ele vai ser avaliado na mulher pós-menopausa, quando ela acaba os hormônios. Ela vai requerer, se a gente for citar rapidamente, a presença de 3 critérios, e esses critérios devem estar presentes pelo menos por 6 meses seguidos. Isso vai ter uma relação com a sua atividade sexual, com a sua fantasia sexual, a questão de iniciar uma atividade sexual, a não recepção quando recebe do parceiro, uma ausência de excitação, em quase que 75% a 100% das vezes, sem conseguir ter estímulos excitatórios, a estímulos eróticos verbais, escritos ou visuais, né, assim como uma redução significativa de mais de 75% dos seus genitais. Não é fácil, não é simples, não depende apenas de um especialista para que você possa indicar a reposição dessa mulher. Lembrar que o estímulo sexual, tanto no homem e na mulher, tem um hormônio bem interessante por trás que se chama estrogênio. Muito bem. O Renato, eu não vou dar mais spoiler, não. O spoiler, não vou dar chance, não. Quem quiser saber sobre testosterona na mulher, vai lá no vídeo da Abens e vai ter lá o chip da beleza, vai falar tudo sobre isso e essa é a indicação. Eu estou um pouquinho apreensivo com o tempo, às vezes cai, às vezes não cai. Se cair, a gente retorna para poder concluir. Mas tem algumas perguntas que eu acho importante. Eu tenho mais ou menos 30 anos de formato, tenho 30 anos de formato, e quando eu me formei, a testosterona, ela era relacionada, assim, era quase que proibitivo você fazer uma reposição de testosterona. Você falava em repor testosterona, o indivíduo associava isso ao câncer da próstata, né? Então você fazia a reposição morrendo de medo que aquilo pudesse induzir ao câncer de próstata. E muita coisa mudou, né? E eu acho que assim, a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, coisas que a gente falava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, elas vão mudando com a observação clínica e com estudos cada vez mais científicos. Luiz Otávio, fala pra gente de maneira sucinta, mas que é muito importante isso. Os homens têm muito medo de câncer da próstata, né? Existe essa correlação da reposição feminina com o câncer de mama e etc. Então faz essa preocupação do reposição masculina e câncer de próstata. Afinal, é seguro, não é seguro? Pode nos falar aí sobre o câncer de próstata e a reposição? Então, Coutinho, na verdade eu vou referir ao título dessa nossa sessão. Então vamos falar do vilão agora. Então, em 1941, um urologista americano, Huygens, ele fez um paciente com câncer de próstata, ele publicou um trabalho onde ele fez uma castração de uma diminuição da testosterona, uma deprivação endogênica, e o PSA desse paciente diminuiu muito, desses pacientes. Na realidade, o que acontece? Isso é verdade, a gente usa a deprivação para o câncer de próstata, para tratar o câncer de próstata.
Mas daí se criou um paradigma que câncer de próstata, que testosterona causa câncer de próstata. Ora, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu tirar a testosterona e segurar o câncer, e outra coisa é dar testosterona e produzir câncer. Então, isso é uma coisa que ficou um paradigma durante muitos e muitos anos, onde a testosterona foi a vilã. Tá? E muita gente, eu lembro que as primeiras vezes que eu fazia essa pergunta em congressos, quem aqui dá testosterona para quem já teve câncer de próstata? Um ou outro gato pingado levantava a mão. Hoje isso inverteu. Então, esse paradigma que dá... Outra coisa, a testosterona, com a idade, ela diminui, como nós já falamos. Por que o câncer de próstata aumenta com a idade? Se fosse verídico que a testosterona cause câncer de próstata, a gente teria câncer aos 20 anos de idade, quando o talo da testosterona está lá, ou diminuímos com 70 anos. Então, essa inversão, isso aqui que a testosterona causa, você dar causa, isso aí realmente caiu por terra. Nós temos inúmeros trabalhos mostrando que isso não é verdade. Aí vem uma coisa mais complicada, que é dar testosterona para quem já teve câncer de próstata. Então, hoje, os estudos e os guidelines mostram que é seguro a gente fazer em determinados casos de pacientes. E daqui a pouco eu vou um pouquinho mais longe, saindo dessa prerrogativa. Então, existem inúmeros trabalhos da literatura mostrando que é seguro, tanto após radical quanto pós-radioterapia, a gente fazer o tratamento. É claro que vai depender margem cirúrgica, do grau de invasividade do tumor, vai depender de um consentimento assistido, a gente conversar com o paciente de riscos e benefícios. O benefício sem dúvida, é muito grande. O risco, com a literatura, é muito assim, se vocês me perguntarem, Luiz Otávio, você repõe a testosterona tranquilamente em homens com câncer de próstata? Eu respondo, na maioria das vezes, sim. Então, isso caiu por terra. Hoje, agora, então, vamos para o herói. A testosterona hoje, existe a literatura, eles estão começando um tipo de tratamento que chama-se Bipolar Androgen Therapy, terapia androgênica bipolar em homens com câncer de próstata. Então, o que eles estão mostrando? Alternando ciclos de deprivação androgênica. Você dá deprivação por 3 meses. Depois de 3 meses, você dá testosterona para esse homem, para subir a testosterona, com câncer de próstata. Tá? E o que está acontecendo? O que está mostrando isso? Esse Bipolar Androgen Therapy está melhorando a resposta desses homens à enzalutamida, que é um medicamento para câncer de próstata. Então, esse paradigma está mudando e nós passamos de vilão para curativo, para protetivo e agora em câncer de próstata nessa. Então, assim, mudou muito. O vilão não existe mais. Eu não digo, o herói existe, como o Renato falou, como o Léo falou, diabetes, obesidade. Então, isso é herói, isso melhora. Então, em relação a câncer de próstata, Coutinho, eu termino as minhas apresentações com dois aforismos. Primeiro, assim, se ter testosterona após câncer de próstata piora o câncer, por que a gente não tira a testosterona de todo mundo depois que a gente operou de câncer de próstata? A gente sequer dosa testosterona depois de tratamento de câncer de próstata. Por que a gente não abaixa, então, se eu não posso colocar no normal? Então, isso é para quem estiver nos escutando dormir, pensar nisso. E a outra coisa é aquela história que 2 irmãos gêmeos, foram operados no mesmo dia pelo mesmo cirurgião de câncer de próstata. Foram fazer o controle juntos. O primeiro entrou e estava com uma queixa grande de hipogonadismo. E o médico voltou, não, eu não posso te dar testosterona para o normal, porque você teve um câncer de próstata. Ele saiu e contou isso para o irmão. O irmão entrou no consultório e disse, doutor, pelo amor de Deus, abaixa a minha testosterona, porque eu estou em risco. Tira a minha testosterona. 2 pensamentos para dormir hoje à noite aí. É verdade. E acho que é o que fica essa mensagem, né?
a testosterona, as coisas vão mudando. Hoje em dia está bem definido que repor testosterona, como a gente fala, no homem que tem sintomas, não aumenta o risco de testosterona. Existem trabalhos enormes, com um número enorme, mostrando que o índice de homens que desenvolveram câncer de próstata é o mesmo da população normal, ou seja, iria desenvolver mesmo, que é um tumor extremamente frequente e comum no nosso meio, né? E cada vez mais a gente vai vendo essas seguranças do uso da testosterona, inclusive nas situações que nós, no passado, jamais proporíamos aos pacientes. Obviamente, o tempo que vai dizer, ou vai dizer aí, né? Vamos ter que passar algumas coisas pelo crivo do tempo. Se me permite, deixa eu falar um estudo que apareceu no Congresso da UA alguns anos atrás, com quase 800 homens, quase meio a meio, que fizeram tratamento para câncer de próstata e fizeram terapia reposição, e os outros que tiveram e não fizeram terapia. O índice de recorrência num segmento de até 9 anos, no grupo que fez a reposição foi de 6,1%, e no grupo sem reposição foi 8,2%. Houve um ou dois, ou seja, mostrando que não tem a menor diferença. Muito bom, colocação. E a outra questão, Renato, vou te perguntar aqui, sobre, fora o câncer de próstata, a gente tem que ter uma preocupação do ponto de vista cardiovascular, ou seja, saiu um estudo algum tempo atrás que atrapalhou muito a nossa condução, um estudo grande do JAMA, e depois era uma revista famosa, falando sobre riscos cardiovasculares, e depois houve uma retratação mostrando que esse estudo tinha um desenho, uma metodologia completamente equivocada. Tem alguma preocupação com a parte cardiovascular? E o que seria apenas atenção para não se usar testosterona em pacientes com essa comorbidade, com essa doença cardíaca? Esse estudo foi bem interessante. Quando você olha lá no finalzinho do estudo, tinha até mulher participando, né? Você vai lembrar, acho que se não me engano tinham 2 mulheres até. Então foi complicada a metodologia e isso foi ruim. Eu acredito que tenha sido para levar um susto pela quantidade de prescrição de testosterona que aumentou bruscamente no mercado americano e nos outros mercados internacionais. O que fica bem recorrente em comentários em alguns congressos e perguntas são itens que estão até na bula, como a apneia do sono. Mais uma vez, se a gente falar de apneia do sono, a gente vai voltar em todo o contexto que nós falamos até agora, e que eu posso afirmar muito bem que o aumento de peso, só 10% de aumento de peso já aumenta a apneia em 6 vezes. Então é a história, quem vem primeiro, né? Porque o paciente está obeso, não está, mas a gente sabe que o paciente, quando perde peso, essa apneia melhora por si, independente da reposição ou não. Então essa seria uma das encontros complicadas de falar, porque até agora não se fechou um evento, mas sabidamente a apneia tem uma relação direta com a obesidade. Então esse paciente perdendo peso, se aquilo for um hipogonadismo funcional, ele vai melhorar da testosterona. Se não for, você já pode indicar a reposição. Então, a única contraindicação formal é a apneia obstrutiva severa. Algumas alterações em relação à coagulação, isso também não foi fechado diretamente, mas sim, paciente com distúrbio de coagulação, você tem que ter um certo cuidado na reposição. Então, se ele tiver, provavelmente já vai estar em uso de algum medicamento, isso não vai ter consequência. A outra, para a gente ser breve, é a questão do valor, da quantidade de hemácia que nós temos na corrente sanguínea. As formulações mais curtas, como citado pelo Luiz Otávio, são as mais baratas e mais prescritas. Elas ultrapassam o limite na primeira semana. Então, vimos que quanto mais curto e efetivo aquela testosterona, maior a chance de estimular a nossa medula óssea a produzir hemácias. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Existe um valor de corte que o seu médico tem que saber para ele poder identificar se aquela testosterona deve ser trocada, se deve ajustar a dose, ou se deve mudar o tipo de testosterona, seja a nasal, seja a subcutânea, seja a em gel, que teoricamente é que menos leva a essa alteração. Em muitos casos, o paciente tem que fazer doação de sangue naqueles que aceitam essa doação, ou mesmo a sangria. Em relação a distúrbios cardiovasculares, a gente já citou, ainda é muito controverso, até mesmo naqueles pacientes que são os transexuais, onde você pega um sexo cis feminino e transforma em sexo masculino, naqueles homens também, e que você falou o ponto mais importante, Coutinho, nem o paciente pode ter pouco, nem em excesso. Né? O eugonadismo é fundamental. Baixa testosterona, risco cardiovascular, excesso, risco cardiovascular. Isso é
nítido. Então, lembrar contraindicações absolutas, câncer de mama masculino e câncer de próstata avançado somente, e agora com essas observações que o Luiz Otávio colocou muito bem. A gente tem muito que aprender. Eu acho que não vou me estender pelo tempo, senão a gente tem algumas coisinhas a mais para falar. Muito bem, agora eu vou pegar o Leonardo de jeito, com duas perguntas realmente bem espinhosas, né? Uma é aquele indivíduo que abusa da testosterona, isso é comum. A gente sabe que aquele camarada da academia desse tamanho, monstruoso, aquele braço enorme, aquilo ali não é como alimento, não é batata doce, né? E proteína, não é whey protein, aquilo ali tem hormônio, né, junto, mas esses pacientes às vezes querem sair desse vício, né, que a testosterona faz, né, e essa forma inadequada como ele até se enxerga, e existe uma maneira de recuperar esse indivíduo, recuperar esse eixo, ou seja, uma vez que ele entrou nessa, ele não vai sair nunca mais, ele vai ter uma atrofia testicular definitiva, ou você pode recuperar, e como que faz de uma forma breve, obviamente. E mais uma coisa, sobre os implantes de testosterona, Leonardo, se você puder nos falar, porque está na moda esses implantes de testosterona, e a gente sabe o seguinte, é uma via a mais que eu posso ofertar ao meu paciente, ou existe talvez aí um apelo comercial, financeiro por trás dessa técnica, né? Ou seja, realmente tem vantagem, não tem vantagem, tanto faz? Como é que você pode falar desses assuntos, dois que são meio espinhosos aí? Na verdade, os dois se somam no mesmo motivo, né, Coutinho, que é essa famosa indústria da beleza que a gente tem vivido, né? Muito o cenário do abuso da testosterona, nesses cenários de academia, se envolve nessa questão no começo, porque ele não se identifica com aquele corpo e ele quer um corpo maior, e depois quando ele quer parar, até ele percebeu essas contraindicações que todo mundo já citou aqui, riscos cardiovasculares por causa do abuso, aumento de problemas relacionados ao humor, inclusive depressão, agressividade. Mesmo aqueles que param de usar os hormônios em abuso, correm um risco de manter distúrbios mentais por um longo prazo. Sem contar a questão da fertilidade, que a gente também já comentou. Então, o primeiro cenário tem que parar de usar testosterona, né, interromper completamente. Isso vai trazer alguns sintomas da queda dos níveis de testosterona, mas aquelas mesmas medicações que a gente pensou em utilizar para preservar a fertilidade são possíveis de ser utilizadas na recuperação do eixo desse paciente. Eles só vão ter que saber que eles vão ter que ter um pouco de paciência. E nós, como cuidadores, também vamos juntos aproximar esse paciente dessa paciência. Saber que ele vai ter sintomas da perda da testosterona no primeiro momento, mas que esse eixo é possível ser recuperado, só com o adendo de que não sabemos ainda ao certo se a fertilidade pode ser recuperada em todos os pacientes. Então, tomar muito cuidado. A testosterona ela é estudada, inclusive, como anticoncepcional masculino, então isso deve ser muito bem conversado com esses pacientes. Em relação ao chip, né, o uso da testosterona, do implante de testosterona, o Luiz Otávio lembrou, ele nos Estados Unidos existe, né, mas existe um tipo só, uma forma só, porque isso está envolvido na relação com o custo. É o único procedimento que envolve um procedimento cirúrgico para se colocar o implante, né? Então vai elevar em muito o custo. Aqui no Brasil isso não é liberado pela Anvisa, então na verdade é uma via de administração? É uma via de administração, mas no Brasil não existe uma medicação segura, digamos assim, que é comercializada na farmácia. A gente só tem disponível os manipulados. E eu, particularmente, tenho muita dúvida se esse manipulado está sendo manipulado de maneira adequada, o risco de contaminação, não só de entender se tem doença de contaminação de bactéria, mas de contaminação de substância. Se é realmente testosterona que tem ali, quanto de testosterona que tem ali, se a forma ativa vai ser boa. E lembrar que não vai trazer benefício, a reposição de testosterona bem indicada, quer seja gel, quer seja intradérmico, quer seja injeção, vai ser igual, vai ser idêntico. Pelo contrário, a gente tem até picos nos pacientes que têm uso de implantes subcutâneos desses de chips, tem picos no início muito altos, de chegar próximo de níveis suprafisiológicos. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá junto nessa indústria do tipo, eu quero ter muita testosterona, então eu quero botar 8, 10, 20 chips. Lembrar
porque o paciente obeso às vezes vai precisar de mais implantes, então a gente ainda corre o risco de mais riscos aí de efeitos adversos. Então, hoje, no Brasil, a gente está falando que não tem nenhum tipo de benefício utilizar esse tipo de metodologia comparativamente à injeção ou ao gel. Excelente, excelente. Comungo da sua opinião sobre esses chips. Eu acho que todos vão dar o mesmo caminho, né? Ou seja, a ideia de tornar o indivíduo eugonádico. Eu vou fazer uma pergunta final para todos, que aí vocês podem aproveitar e dar a opinião de vocês e dar uma mensagem final pelo tempo aí, que é o seguinte: como foi falado já, a metodologia de você dosar essa testosterona, saber qual que é correta, cada sociedade ela vai modificando, ela vai tendo seus parâmetros. Então, a sociedade americana tem um valor de 300, a sociedade europeia tem outro valor, a sociedade de endocrinologia mais um valor, a sociedade internacional, idem. Isso aí fica mais ou menos na faixa entre 300 e 400. Então, essa seria a faixa de normalidade. A questão é que a gente também não sabe se naquele paciente que está ali com você, naquele limite de testosterona, ele pode estar aparentemente tendo uma testosterona normal, pode ter alterações, porque, como o Luiz Otávio falou, às vezes ele tem a testosterona normal no limite, mas ela não está disponível, ela tem muita testosterona ligada, então ela não tem ação. E aí a pergunta para vocês, assim, diante de que a gente sabe que a medicina é essa ciência da verdade transitória, que tanta coisa já mudou, vocês enxergam alguma possibilidade, se vocês fazem ou se enxergam alguma possibilidade de você modular? Eu tenho um pouco de medo desse nome, porque às vezes ele é mal usado, né? Mas modular, ou seja, fazer testes terapêuticos naquele paciente sintomático e que tem a testosterona limítrofe, e aí você então experimenta tirar ele dos 350, subir para 400, 500, 600, e deixando ele dentro de uma faixa eugonádica, uma faixa fisiológica, mas para avaliar se ele teria uma repercussão clínica, uma melhora do quadro geral. Vocês têm alguma opinião sobre isso? E aproveitem para responder e mandar uma mensagem final aí para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos começar com o Renato, vamos fechar com o nosso presidente aí, que vai dar a última palavra final. É o presidente da maior sociedade internacional, a maior sociedade do mundo de medicina sexual. Renato, começa aí falando aí a sua opinião. É tentador, né? Todo mundo que trabalha com testosterona querer o bem-estar do nosso paciente. Mas o importante da live hoje foi mostrar justamente isso. Nós temos muita coisa que afastar antes de nós pensarmos em reposição. A reposição depende de clínica e valor diagnóstico. Esse valor a gente viu que é falho, são métodos distintos também, né? Por isso a gente questionar qual o valor correto ou não. Se nós formos ver de trabalhos científicos, foge muito a quantidade de trabalhos que nós temos, por exemplo, com diabetes. Temos trabalhos recentes com 15, 17, 20 mil pacientes. E só agora, esse ano, nós vamos ter 2 trabalhos bem grandes e significativos com a reposição hormonal masculina, e que eu acho que a gente pode surgir alguma informação sobre faixas de testosterona. Mas oficialmente não temos como provar que repondo vai ser muito melhor. O próprio Luiz Otávio falou, né, dos pacientes com o teto 350 e com a melhor resposta abaixo de 250. Então existe uma área nebulosa e que a gente precisa identificar ainda quais são os melhores pacientes para que a gente possa oficialmente falar para vocês, olha, agora sim nós temos um novo valor de corte. A gente pode conseguir extrapolar ou utilizar uma referência, como um cálculo de uma testosterona livre, uma relação entre testosterona e alguma outra organela nossa, algum hormônio dentro da corrente sanguínea, para que a gente possa identificar grupos que poderiam se beneficiar. Tá? Mas por enquanto é especulativo, não existe nada oficial, a gente deve se ater ao que nós temos. Queixas clínicas com valor laboratorial, como você citou, entre 300 a americana, 369 lá a europeia. Gostaria muito de poder ter essa informação mais à frente, mas vamos esperar esses 2 trials e acredito que mais virão para a gente poder aqui sedimentar qual é o valor de testosterona correta para a gente iniciar uma boa reposição nesses pacientes. A mensagem final é, nem pouca testosterona, nem muita testosterona. Repouso de testosterona sim é saudável, de estar em estado eugonádico é saudável. Saudável para o coração,
saudável para a mente do paciente, né? Saudável para quem cerca esse paciente. Qualquer dúvida, a BENS, Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia estão à disposição para poder-los orientar e ajudar. Uma boa noite e obrigado. Muito obrigado, Renato. Foi um prazer estar aqui. Leonardo, por favor, Eu queria só acrescentar o detalhe que eu acho que, na verdade, a gente tem que lembrar que é a individualidade, né? Cada um de nós responde diferente a níveis hormonais diferentes. Cada um de nós vai ter resposta diferente, falando cientificamente, porque nós temos receptores em maior número, em maior expressão ou em menor expressão, e cada uma dessas coisas que a gente falou aqui vai interferir nisso, a obesidade, o diabetes, a síndrome metabólica como um todo. Então, eu acho até que talvez o que a gente vá mudar, Coutinho, é que talvez a gente se preocupe em saber como estava essa testosterona antes. A gente vê também na questão da próstata, né? O estado hipogonádico é um fator de risco para câncer de próstata mais grave. Então, será que esse paciente lá com os 40, quando faz o PSA, não tem que fazer uma testosterona também para saber se ele não vai ter um câncer de próstata mais grave lá na frente, né? Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter. E um outro detalhe que a gente não falou aqui, mas é recomendado pelas sociedades internacionais como um todo, é a questão da saúde óssea do homem, que a gente também está deixando de olhar. A gente tem que olhar um pouco melhor para a saúde óssea. Quando o paciente está hipogonádico, fazer uma investigação com uma densitometria óssea. Isso é recomendação já das organizações mundiais, e eu acho que a gente tem que ir atrás de pensar num contexto multidisciplinar. Porque para aquele paciente que a gente achar que ele não deveria receber testosterona porque ele está limítrofe, ele vai precisar de um acompanhamento com a psicoterapia, ele vai precisar de um acompanhamento com uma nutricionista, ele vai precisar de um acompanhamento para melhora de qualidade de vida como um todo. Então o recado final, na verdade, é assim: a gente precisa de reposição, não de imposição, né? Então a gente tem que entender bem para quem está faltando e quanto está faltando. Mais uma vez agradecer essa a disponibilidade, né, de todos que estão aqui com a gente para discutir esse assunto que é tão importante, está passando aí do tempo porque é um tema muito pujante, né, e parabenizar a BENS aí pela iniciativa desse projeto para a população, que é muito importante, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, Leonardo, todo o apoio que você vem dando aí para a nossa BENS. E dizer que é um prazer tê-lo aqui no nosso grupo e fazendo parte aí do comitê científico da BENS. E Luiz Otávio, por favor, nosso presidente, pode finalizar a sua opinião, o que você acha, ou como no futuro a gente deve encarar essas questões de reposição, e sua mensagem final, e a mensagem, o que a sociedade internacional recomenda e manda como mensagem final. Tá, então vamos começar. Tem algumas coisas para pontuar aqui. Em relação àquela parte, a ISSM, de acordo com os consensos, acima de 350 não se beneficiaria, abaixo de 230 se beneficiaria. Então, a ISSM diz que entre 230 e 350, nós estamos autorizados a fazer um teste terapêutico. Ou seja, nós vamos, desde que aquele paciente esteja com sintoma, nós vamos oferecer a testosterona, vamos redosar. Se depois de algum tempo a testosterona entrou no normal, ele melhorou o sintoma, aquele nível estava baixo para ele. Se a testosterona aumentou em nível eugonádico, ele continua com sintoma, a causa não é a testosterona. Tá? Então nós estamos autorizados a fazer o teste terapêutico. Claro que eu não vou fazer um teste terapêutico num cara com uma testosterona de 500. Tá? Lembro sempre, né, que nessa faixa de 230 e 350 é muito importante dosar a testosterona livre e calculada, porque o paciente pode estar com uma testosterona total alta às custas do SHBG, que é uma testosterona inativa. Então, sempre ter em mente isso daí. E, voltando ali, uma coisa que o Léo falou, que veio à minha cabeça também, veja bem, eu tive minha testosterona a vida inteira na faixa de 700. E eu chego aos meus 50 ou 60 anos e a minha testosterona está 400. Eu vou ter sintoma. Então, uma coisa que a gente tem que realmente fazer, eu tenho feito isso, não vou dizer de rotina, mas com muita frequência, é dosar a testosterona dos homens mais jovens. Eu vou ver daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu vou ter no meu computador essa evolução. Tá? Então, acho que isso daí é
é uma coisa muito boa para a gente fazer. E assim, a testosterona, gente, eu já falei isso, agora é uma opinião, é uma extrapolação. A gente vai para os congressos, já dei aula, congresso de endócrino, testosterona baixa faz mal para uma opção de coisa. Sabemos isso metabolicamente, aumentando o risco. Então, uma dúvida no futuro, será que algum dia a gente não vai dar testosterona para quem não tem sintoma, mas tem risco metabólico da testosterona baixa? Então, isso não estamos autorizados ainda, viu, gente? Não estamos autorizados a fazer isso. Mas eu já fiz essa pergunta em congressos internacionais há mais de 15 anos atrás, e ninguém me deu uma resposta. Mas já estamos vendo que testosterona pode ser protetiva para câncer de próstata. Então, quem sabe nós vamos ver no futuro uma ampliação de um tratamento com testosterona, mesmo sem sintomas. E gostaria de agradecer demais, Coutinho, a ABENS, e justamente como eu falei, eu fui um dos fundadores da ABEI, então isso aqui está me dando um prazer e uma motivação muito especial. Muito obrigado pela lembrança. E obrigado, Renato, obrigado, Léo, estamos juntos aqui. Obrigado. A ABENS que agradece a presença de todos vocês, foi um assunto muito enriquecedor. A gente poderia ficar aqui horas e horas para falar sobre testosterona. Eu acho que a mensagem final é essa mesmo, da segurança, da responsabilidade, mas também para a gente deixar nossa mente aberta, porque a medicina ela está em constante transformação e o que falta realmente é estudos para que a gente possa fazer uma medicina baseada em evidências sérias e não modismos e um interesse financeiro por trás disso tudo. Bom, eu quero finalizar convidando a todos presentes, agradecendo todo mundo que estava aqui. Algumas respostas a gente pôde dar aqui, algumas perguntas não podemos responder ao vivo, algumas não tinham correlação, mas a gente em algum momento pode visitar o site da ABENS, que vai ter lá muitas respostas para as perguntas que foram feitas. Nosso próximo evento, quinta-feira que vem, é sobre algo que a gente vê muito aí na mídia e as pessoas ainda não entenderam direito. Então, em termos de respeito, de conhecimento, as pessoas às vezes não respeitam porque não conhecem bem. É o mundo trans, as pessoas transgêneros, né? Então, o que é isso? E nós vamos falar sobre as cirurgias de redesignação sexual, essas mudanças de sexo, e o impacto disso na vida das pessoas, de quem está em volta, e como nós, profissionais, como nós, como uma população, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que compreende, entende e acolhe o próximo, deve saber para poder tornar a vida um pouco mais fácil dessas pessoas que não escolheram isso, apenas elas têm uma outra identificação. Então, convido todos para a próxima live, o Mundo Trans, que vai ser espetacular, porque a gente sempre fica na dúvida se é trans homem, se é trans mulher, quem é que, afinal de contas, o importante é que a pessoa seja feliz. Acho que essa que é a mensagem. Eu agradeço demais a todos vocês, é um prazer enorme tê-los aqui, e divulguem aí para os seus amigos, colegas, pacientes. Eu tenho feito isso nos meus consultórios, que eu acho que a informação ela é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Foi um prazer. Boa noite. Valeu. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado. Renato, Luiz Otávio, se cuidem. Também, não. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.